TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. E vamos então hoje falar um bocadinho, muito resumidamente, sobre a volta ao mundo físico e o livre-arbítrio. Ai, João, que é isto, não é? Não percebo nada. Bom, vamos lá ver se eu me entendo com isto. Efetivamente, estou no ar. Ai, estou no ar. Oh. Eles depois cortam. Eles fazem a edição disso tudo. Efetivamente, nós não podemos negar a reencarnação. Porque se a vida na Terra fosse só uma, a justiça de Deus seria absolutamente incompreensível para todos nós. Deus criou-nos e deu-nos a todos as mesmas oportunidades de crescer. E se não fosse assim, Deus seria injusto, porque consentia que houvesse N desigualdades no mundo. Mas, como Deus é infinitamente justo e bom, dá-nos a todos tantas encarnações como sejam necessárias para que atinjamos o nosso objetivo, que é qual? A perfeição. A perfeição, é evidente, a perfeição em termos morais. E esta perfeição é o único determinismo que existe realmente na nossa vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, Jesus diz-nos: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. E nós perguntamos-nos, e isto seria possível com uma única vida? Atingirmos a perfeição em 80, 90 anos de vida? Como? Não tem lógica nenhuma, não é? Lógica nenhuma. E é isto que a doutrina espírita também nos vem explicar. Por sua vez, Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19: e se nós temos esperança em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ainda vos trago uma terceira citação do Antigo Testamento, neste caso, do livro de Jó, que diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Então, o que é que estes textos nos falam? Falam-nos efetivamente de uma realidade incontestável, que as leis divinas nos concedem um corpo físico cada vez que precisamos de voltar à Terra, a fim de passarmos pelas experiências que são imprescindíveis para a nossa evolução. Essas experiências podem ser provas, podem ser expiações, sob múltiplos aspectos, não é? Regras, e como a bondade realmente do Criador não tem medida, também não tem em medida as oportunidades que Ele nos concede através dessas mesmas reencarnações, pelas quais, e isso é muito importante, nos vamos aproximar daquele ou daqueles a quem prejudicamos em vidas anteriores. Se, regra geral, todos nós, quando estamos daquele lado, pedimos resgates difíceis, porque, como estamos cheios de remorsos, queremos penas duras para a nossa próxima encarnação. Do lado de lá é tudo facilidades. O problema é quando chegamos ao lado de cá. No entanto, lá está, para nós não exagerarmos muito do lado de lá, naquilo que nos comprometemos a fazer quando chegamos à encarnação, e para dosear adequadamente a quantidade e o grau de dificuldades das reparações,
Estes mesmos pedidos destes resgates são supervisados pelos benfeitores espirituais. São eles que, caso a caso, vão apreciar como vão ser as dores, a saúde, as doenças, as facilidades materiais, as facilidades sociais, as facilidades familiares, as nossas condições profissionais, os empregos que vamos ter, o nosso nível de inteligência, de memória, etc. E tudo isto é apreciado globalmente e então é isso que cada um de nós vai dispor na próxima encarnação. E como é que tudo isto se vai processar? Tudo isto processa-se através das múltiplas transformações, digamos assim, que esses mesmos benfeitores espirituais, no caso os engenheiros siderais, os geneticistas, na altura da junção do perispírito ao corpo da futura mãe, portanto, vão fazer no nosso perispírito. São operações muito complicadas e que ficarão para outra intervenção de qualquer um de nós aqui na casa. Portanto, isto para dizer que quando nós encarnamos, não houve nenhuma improvisação nos procedimentos que antecedem ou que precedem uma encarnação. Há um planeamento que é muito bem feito e que se baseia na lógica e na moralidade. Quem quiser saber mais, podem recorrer a André Luiz, ao livro Missionários da Luz, que é o terceiro, no capítulo 12, que diz como é que faz realmente a planificação de uma reencarnação. No caso, até são várias reencarnações que são ali faladas. Aliás, começa-se a falar disso até um pouco antes. O livro é interessantíssimo, aliás, como todos os de André Luiz. Portanto, dizer ainda que essa planificação pode ser feita pelo próprio espírito, desde que ele já tenha uma evolução média, em termos de todos nós que estamos aqui na Terra, ou, juntamente, claro, com o seu orientador, como eu digo ali, ou pelos espíritos instrutores apenas e só. E essa escolha das provas, quando é feita só pelos espíritos instrutores, é para espíritos que ainda são muito atrasados e que precisam de encarnar e vão-no fazer, mas compulsivamente, ou seja, à força. Então, essas provas, essa planificação da encarnação é feita só pelos espíritos instrutores, nesse caso. Portanto, vai depender da condição moral do reencarnante. Em geral, e isto porque toda a gente diz, é karma, é o meu destino, estava escrito, estava marcado. As mínimas, os mais insignificantes acontecimentos, é logo dito por nós, isso é kármico, ou isso estava marcado. Não é assim. Em geral, e muito geral, digamos assim, as planificações só prevêem os acontecimentos principais que se vão dar no mundo físico com aquele espírito. É, digamos assim, uma planificação global que realmente só vai, digamos assim, atingir, entre aspas, se quisermos, uma vista geral de tudo aquilo que ele deve fazer
o principal. Depois os detalhes ou os desvios que houverem durante a encarnação, é evidente que não estava previsto. Porquê? Porque a espiritualidade não pode coartar o livre-arbítrio, a liberdade pessoal de ninguém. Portanto, nós efetivamente vimos com uma planificação geral daquilo que teremos que fazer numa próxima vida. Mas essa planificação, como o nome indica, é geral, é só para os acontecimentos principais daquela existência, dessa existência, e pode ser sempre modificado para melhor ou para pior pelo próprio encarnado. Porquê? Porque está ligado, como eu digo, ao uso do livre-arbítrio e também ao nível evolutivo do próprio reencarnante. E é por isso que as planificações são muito diferentes umas das outras, porque as necessidades humanas e as necessidades de cada qual, dependendo sempre do nosso livre-arbítrio e do nosso estado evolutivo, do nosso progresso moral, as necessidades humanas, dizia eu, também são muito diversas, muito diferentes nuns e noutros, em todos nós. Então vamos abordar apenas em 3 slides, muito rapidamente, o processo reencarnatório. Muito rapidamente, não, é extremamente rapidamente, se pode falar assim, que não se pode, mas pronto, o processo reencarnatório. Portanto, o espírito que vai reencarnar, como vemos, tem que ser preparado para isso. Volto mais uma vez a aconselhar-vos que leiam André Luiz. Principalmente este, já que estamos a falar do processo reencarnatório, este 3º livro da série, que começou com o Nosso Lar, continua com os Mensageiros, e o 3º é este de que vos estou a falar e a citar hoje aqui, que é Os Missionários da Luz. Então, o espírito que vai reencarnar tem que ser preparado para isso. Mas passada essa fase de preparação, e em que é-lhe mostrado, como nós vimos aqui atrás, aqui, deixem ver, aqui, esta imagem é do Américo Sucena. Ele muito gentilmente mandou-me estas imagens, portanto tenho a autorização dele para as passar e portanto, mostra aqui muito bem, não é? Ó João, está tudo ótimo, mas se eu não tenho... Isto não funciona, filho. Não tem pilha. Hã? Bom, não interessa, não funciona. Portanto, as planificações no Missionários da Luz, esta é uma imagem referente a este capítulo 12º, em que se vê espíritos instrutores e espíritos que vão reencarnar a escolherem desde as doenças que vão ter, que querem ter devido ao seu passado, que querem sempre resgatar, até a inúmeros outros acontecimentos que vão acontecer na sua futura encarnação. Portanto, ele programa, o espírito programa com o seu orientador e depois, então, ele vai adormecer. Vai adormecer a fim de que o seu próprio perispírito possa ser ajustado ao órgão reprodutor da mãe, ao útero da mãe. E essa miniaturização, que é como se chama ao ajustamento do perispírito para poder ser colocado pelos espíritos geneticistas no útero da mãe, chama-se miniaturização. E é-nos dito no livro
Cidade no Além, de Eigorina Cunha, que esta miniaturização, o perispírito fica do tamanho praticamente de um comprimido. Bom, então o espírito vai ficar ligado a esse óvulo da mãe através do perispírito. Desse óvulo que foi fecundado, é colocado então o perispírito do reencarnante nesse óvulo e é ligado através do perispírito. Morfologicamente, podemos dizer que o perispírito é uma cópia do corpo físico. Mas, como ele é feito de outra matéria, para nós não tem peso e não é visível. Portanto, ele é imponderável, sem peso. Porquê? Porque, devido ao facto de que tudo o que nós percebemos com os nossos 5 sentidos vibra numa frequência que está abaixo da velocidade da luz. Ao passo que o perispírito vibra numa frequência que está acima dessa velocidade, da velocidade da luz. E daí o ser invisível aos nossos olhos. Quem nos diz isto é, mais uma vez, André Luiz, desta vez no livro Evolução em 2 Mundos. Portanto, o perispírito registra e armazena absolutamente todas as ações do espírito, sejam elas positivas ou negativas, boas ou más. E é este registro que é o instrumento de que a justiça divina se vai servir para estabelecer os mecanismos da lei de causa e efeito, ou também tem o nome de ação e reação. Emmanuel diz-nos então o seguinte, neste livro muito pequenino, mas extraordinariamente importante, com lições maravilhosas, ensinamentos fantásticos, que se chama Nascer e Renascer. Ele diz-nos que, antes do regresso à experiência no plano físico, a nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho do nosso próprio reajustamento. E mais adiante diz: suplicamos a presença dos verdugos com quem cultivamos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos que seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E continua: e com a intercessão de vários amigos que se transformam em confiantes avalistas das nossas promessas, obtemos a bênção da volta. O mapa da regeneração, lá está a planificação, o mapa da regeneração volta connosco ao mundo consoante as responsabilidades por nós assumidas no passado remoto ou próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desenvencilhamos dos efeitos das nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Ora, cá está, então, Emmanuel a dizer-nos também que temos uma planificação e que o modo como nós nos vamos ou não desenvencilhar das nossas obras é que vai facilitar-nos ou não a nossa caminhada redentora. Ou seja, vamos realmente evoluir
vamos realmente deixar para trás determinados resgates, determinadas dívidas que tínhamos para com no nosso passado e para com os outros. E eu digo-vos aqui que todos nós já sabemos que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que todos nós, sem exceção, plantamos porque quisemos. Logo, em princípio, a dor porque nós iremos passar vai ser igual à dor que nós causamos no passado. Portanto, o chamado destino não é senão o resultado do nosso comportamento anterior, conforme usarmos o bem ou o mal, o livre-arbítrio, que é um atributo do Espírito e que personifica a justiça de Deus. Portanto, cada encarnado vai percorrer o seu caminho com as suas conquistas, com as suas provas e com as suas expiações. Mas os bons espíritos ensinam-nos que nós podemos mudar a nossa encarnação para melhor. Sim. Nada, a lei de Deus não é rígida. É rígida até certo ponto, mas não rígida totalmente, porque a misericórdia do Pai é ilimitada, é infinita e dá-nos sempre a oportunidade de nós podermos avançar mais e mais, através, exatamente, do nosso livre-arbítrio. Então, se conseguirmos ter méritos suficientes para atenuar as provas que devemos passar nesta existência, vai ser ótimo para nós. Mas volto a lembrar que vai depender do nosso livre-arbítrio. Nós não nos podemos esquecer, como acabamos de dizer, é um atributo do espírito. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E por isso, nós com ela temos, como está na imagem, duas escolhas. A imagem até põe 3, mas 2 escolhas, bem ou mal. E a do meio é não fazer nada, deixar-me ir. Sou neutra. Também não é nada bom. Também não é nada bom. Então, o nosso livre-arbítrio é essencial na encarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo maravilhoso, que é o 17, todos são, mas eu realmente tenho uma queda muito especial pelo 6, do Cristo Consolador, e pelo 17, o Sede Perfeitos. E então, neste 17, no ponto 4, mesmo no final, Kardec diz-nos o seguinte, que é uma verdade extraordinária e uma frase que deve ser lapidar para todos aqueles que nos consideramos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. É que, meus amigos, isso é que é essencial. Quando nós chegamos ao Espiritismo, o que é essencial é lembrarmos de que a meta, o fim último do Espiritismo é a transformação moral do homem. Não é a mediunidade, não é o intercâmbio com o mundo maior, com o mundo superior, com o mundo espiritual. Embora seja uma ferramenta muito importante. Mas a mais importante de todas, o fim fundamental do Espiritismo, é a transformação moral do homem. E é por isso
que o verdadeiro espírita tem que ser reconhecido exatamente por isso, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências, porque todos as temos, sem exceção, porque se já não tivéssemos tantas más tendências, não estávamos num mundo de provas e expiações. Porque, como eu digo muitas vezes, nenhum de nós é missionário, porque aqui só encarnam aqueles que precisam e os missionários que nos vêm ajudar a evoluir. Como foi Chico, não é? Chico Xavier. Mas nós não somos um Chico Xavier, oxalá já fôssemos, mas lá chegaremos, não sabemos é daqui a quantas centenas ou milhares de anos, mas temos isso marcado, é o único determinismo que temos, é chegarmos à perfeição. Então, lá chegaremos. Mas, entretanto, estamos aqui porque merecemos estar aqui, porque somos todos imperfeitos, sem exceção. Então, temos que fazer os esforços para dominar as nossas más tendências, apesar do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio deve ser para nos melhorarmos, apesar de todas as tentações que nos ponham à frente. E esse é que é o verdadeiro espírita. É claro que, como em tudo, não podemos dar passos maiores do que a perna, nem querer, de um dia para o outro, transformar-nos em santos, entre aspas. Mas queremos e devemos fazer todos os esforços possíveis e imaginários para nos tornarmos melhores. Isso sim. Então, como eu digo aqui, o nosso passado não provoca um arrastamento que é irresistível para os erros, para o mal. Não. Esses erros são obstáculos que se foram postos por nós na planificação que fizemos, antes daqui chegar, e que nós devemos realmente tentar ultrapassar. E são esses obstáculos que são as nossas provas ou as nossas expiações, escolhidas por nós. Escolhidas por nós. É isto que temos que ter muito bem essa noção. São escolhidas por nós. E um exemplo clássico da doutrina está na história da pessoa que perdeu um dedo quando devia ter perdido um braço. E que está neste livro, A Vida Escreve, no capítulo 20, e o livro foi escrito em parceria por Chico Xavier e Valdo Vieira, e o espírito é o espírito Hilário Silva. E esta história descreve o facto de um senhor chamado Saturnino Pereira ter perdido um dedo na máquina que ele conduzia e que se tornou o centro das atenções. Porquê? Porque ele frequentava um centro espírita, ele era espírita, e os outros frequentadores e tarefeiros do centro perguntavam-se, tinham ainda poucos conhecimentos, como é óbvio, e perguntavam como é que Saturnino, sendo espírita e benevolente com toda a gente, podia ter perdido o dedo? Como é que a espiritualidade não o tinha ajudado? Parecia um facto que ia contra a justiça divina. Mas continua Hilário Silva. Mas à noite, na reunião íntima do centro espírita que ele frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada ele tinha triturado num engenho rústico o braço de um seu escravo. Tudo tem uma razão de ser e nada é por acaso, nem as coisas mais pequeninas que nos possam acontecer. Disse-lhe o orientador: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima
cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito, muito tempo. E você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor a sua dívida à justiça. Como vêem, desde que se trabalhe no bem, e foi o que ele sempre fez, aquilo que ele tinha solicitado, que era perder também o braço que ele tinha triturado no engenho, quando era senhor do engenho a um escravo seu, foi-lhe perdoado, digamos assim. O débito não desapareceu, mas devido ao mérito dele, foi atenuado. Em vez de perder um braço, ele só perdeu um dedo. Ou seja, débito é débito, tem que ser pago, mas a bondade divina ajuda-nos, se nós nos ajudarmos. É o que disse Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. E aqui está isso mesmo à vista de todos. Ele ajudou-se, porque desde jovem ele dedicou-se aos outros, e a paga que teve foi que aquele resgate que ele tinha que fazer foi-lhe atenuado. E ele, em vez de perder o braço, perdeu só um dedo. Então, vale a pena fazer o bem. Além disso, nunca nos podemos esquecer disto, que o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a lei do progresso, as três juntas, são o reflexo da reencarnação na nossa vida. E se não, vejamos, pelo livre-arbítrio nós somos inteiramente livres para decidir o caminho que queremos seguir. A nossa consciência dá-nos o discernimento para sabermos o que é bom e o que é mau. Mas somos nós que escolhemos. Ou seja, já temos consciência, por isso somos espíritos, temos consciência, sabemos o que é o bem e o que é o mal. Deus dá-nos a liberdade de escolha. E é de nós, e é por nós e para nós, que nós vamos fazer, então, o chamado destino, entre aspas. Somos nós que o fazemos através das nossas escolhas. E, devido ao uso do livre-arbítrio e como consequência direta deste, vamos chegar a uma lei divina, que é a lei de que já falámos, da ação e reação ou causa e efeito, pela qual tudo aquilo que fizermos vai voltar para nós. Tudo sem exceção. E quando Jesus disse que todos quantos se servirem da espada morrerão à espada, que está em Mateus, no capítulo 26, versículo 52, estava precisamente a referir-se a esta lei de causa e efeito. Todos quantos se servirem da espada morrerão à espada. Portanto, tudo aquilo que nós mandarmos, que nós pensarmos, porque não nos esqueçamos que antes de atuar está o pensamento. E o pensamento é que é tudo. O pensamento é vida. Quando nós falamos, já pensamos. Mesmo que não falemos, a ação já foi feita. O pensamento já foi disparado, digamos assim, entre aspas, para aquele a quem se dedicava. E se não for muito bom, vai efetivamente fazer
moça naquele a quem é dedicado, mas vai fazer ricochete e volta para nós também, e nessa altura também nos vai prejudicar a nós. Portanto, a lei da ação e reação vê-se nos mínimos detalhes, desde os pensamentos às ações, que podem ir de menos graves a gravíssimas. Mas tudo tem uma volta, tem um V na ponta. Vai, mas volta para nós. Portanto, temos que ter atenção a isso. Os nossos pensamentos e ações, digo eu aqui, vão trazer-nos as respectivas reações, sejam elas boas ou más. Irão sempre atingir-nos, sempre também através do perispírito. Sempre. Não se esqueçam que ele é o elo de ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. E como o perispírito é o molde, é a forma do corpo físico, quanto mais ele atingido for pelas nossas más ações, pior ele vai vir na nova encarnação, ou seja, mais deficiente. E agora já sabemos porque é que acontecem as deficiências físicas. É o nosso perispírito que está danificado por aquilo que nós lhe fizemos no passado, noutras encarnações. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto melhores forem os nossos pensamentos e atos, mais etéreo, mais diáfano, mais leve se vai tornar o nosso perispírito. Logo, os maiores beneficiários das nossas boas ações somos, efetivamente, nós próprios. E na Gênese, no capítulo 3, ponto 9, Kardec diz-nos o seguinte: se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Pois, porque a perfeição é o bem no seu sentido mais amplo e mais sublime. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado nem ao bem, nem ao mal. Pois não, as escolhas são só e sempre nossas. Deus quis que ele estivesse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho, assim como carrega consigo a responsabilidade do mal que é feito pela sua vontade. Lá está a planificação, novamente. E dizemos aqui que ao tentarmos o ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, estamos a subir o quê? A chamada escada de Jacó, aquela que foi no sonho do profeta Jacó, não é? Em que ele via subir e descer anjos e outras figuras que ele achava angélicas por essa escada. Essa escada de Jacó não é senão a escada do nosso progresso moral. Então, ao dizermos que vamos tentar o ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, cada degrau corresponde ao progresso espiritual que vamos fazendo à medida que incorporamos os verdadeiros valores morais. Até que um dia vamos realmente chegar ao alto dessa escada e passaremos então a viver como espíritos puros que já não precisam de encarnar. Olhem que bom. Só depende de nós lá chegarmos mais tarde ou mais cedo. E Emmanuel, voltamos ao nascer e renascer, também nos diz o mesmo, ao afirmar que o objetivo da volta ao mundo físico é o aperfeiçoamento moral e gradual do homem. E diz-nos ele, no círculo das lutas purificantes da terra,
Cada dia é uma reencarnação simbólica. Reparem bem, olhem como ele chama as nossas reencarnações. Círculo de lutas purificantes. E é isso mesmo. Se pensarmos bem, é exatamente aqui. É aqui que nós vimos depurar-nos. É aqui que nós vimos lavar a roupa suja das outras encarnações, chamado corpo causal por André Luiz no livro Nosso Lar. Portanto, é uma luta, mas é uma luta purificante e em que cada dia é uma reencarnação simbólica, porque cada dia nós nos podemos renovar. Não é? Se desejas realmente, continua ele, preparar o teu coração para a vida imorredora, não te esqueças desta verdade. Não te esqueças desta verdade. Portanto, a volta ao corpo físico é realmente uma necessidade evolutiva, pois só em contacto com a matéria é que o espírito pode ir obtendo os elementos que são imprescindíveis para o seu progresso. A luta pela sobrevivência através do trabalho. Esse, por um lado, o trabalho. E não nos esqueçamos que o lema e a máxima desta casa, porque é o lema e a máxima do nosso mentor Batuíra, é trabalho, trabalho e mais trabalho. Por algum motivo é. É que através do trabalho, se for trabalho a favor do nosso próximo, nós vamos esquecer as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas doenças, porque se olharmos para o nosso lado, há sempre alguém, e virmos bem, há sempre alguém que está pior do que nós. Mas também há quem esteja melhor. Pois há, mas temos que olhar a quem está pior. Os bens materiais nada significam em termos morais e nós não vamos levá-los daqui para o lado de lá. E a nossa verdadeira vida está lá e não aqui. Então, a luta pela sobrevivência é através do trabalho e o esquecimento também do passado. As duas coisas, trabalho e esquecimento do passado. E o esquecimento é-nos dado pelo bloqueio mental que nos é imposto pelo corpo físico. O corpo físico realmente abafa, bloqueia todas as nossas lembranças anteriores. De propósito. Tem que ser assim mesmo, porque senão até podíamos até enlouquecer se nos lembrássemos de todo o mal que tínhamos feito anteriormente, noutras vidas. Então, por misericórdia divina, é-nos dado este bloqueio mental que nos faz recomeçar sem nos lembrarmos daquilo que fizemos de errado. Então, o trabalho e o esquecimento do passado são essenciais e condições exclusivas da Terra e, portanto, são essenciais, volto a repetir, para a aquisição de determinados valores que só aqui podemos adquirir. Porquê? Porque não nos lembramos do passado. No lado lá, nós aprendemos imensas coisas. Aprendemos a tornar-nos muito melhores. Aprendermos a não sermos egoístas, a querermos pagar tudo de uma vez só. Os remorsos às vezes nem nos deixam nos primeiros tempos, etc. Bom, mas quando nós voltamos, o que interessa é pôr em prática tudo aquilo que aprendemos do lado de lá. E a vinda à Terra é precisamente para solidificar esses novos conhecimentos que adquirimos do lado de lá e ver se eles realmente estão bem cimentados.
Porque uma coisa é lá, mas nós temos que demonstrar aqui, quando não nos lembramos de nada, se efetivamente aqueles conhecimentos e aquela boa vontade e aquela vontade de fazer que adquirimos do lado de lá está realmente cimentado dentro de nós. E é aqui que nós o vimos demonstrar. É por isso que há esse bloqueio mental. Deixa-nos livres, com liberdade de escolha, para ver se efetivamente tudo o que aprendemos do lado de lá já lá está bem sólido nos nossos conhecimentos ou não. Então, este filósofo americano diz que, e eu tirei esta frase porque achei-a muito interessante e muito a propósito para nós, podemos modelar o nosso caráter e o nosso futuro através dos nossos pensamentos, palavras e atos. E a transformação pessoal requer a substituição dos hábitos antigos por outros novos. E é exatamente isto que propõe também a doutrina espírita. E quem se renova atinge inevitavelmente a maior conquista que se pode alcançar, que é o prazer de viver bem e com alegria. E, devido à lei da ação e reação, ou causa e efeito, o encarnado é confrontado praticamente diariamente com provas ou com expiações, ou com provas e com expiações, até atingir um patamar evolutivo que o livre delas. Mas enquanto é imperfeito, como é o nosso caso, temos duas opções. Ou ser pusilânime, isto é, a palavra é muito mais suave, não é? Pusilânime do que cobarde, ou então ser resiliente, que é uma palavra que eu adoro, que está muito na berra hoje, não é? Que é ser resistente, mas isso já não se usa, é ser resiliente. Então, o nosso conselho não é que sejamos cobardes, que sejamos, sim, resistentes, resilientes, ao guiarmos o barquinho da nossa vida. E pus ali o barquinho, que é para vocês terem bem essa noção. Lembrando sempre que Jesus deve estar no leme desse nosso barco. Sempre no leme desse barco temos que ter Jesus. E para isso, usemos realmente, sabiamente, o nosso livre-arbítrio. Jesus disse-nos que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E por isso, não queiramos dar passos evolutivos maiores do que as nossas pernas podem alcançar. Vamos, isso sim, dar um passinho de cada vez, que é mais prudente, e vamos semear hoje para colhermos amanhã. Porque lembremo-nos de que o fim último do Espiritismo é a transformação moral do homem. E nós temos que semear hoje, temos que mostrar a nossa luz, para amanhã podermos recolher os frutos de tudo aquilo que hoje bem semeamos. Muita paz a todos, muito obrigada. Queridos companheiros, assim chegamos ao término e é uma parte da doutrina, a reencarnação, eu digo até, para mim, desde o início, apaixonante. Porque ela vem nos trazer as explicações de tudo que nos acontece, de bom e de menos bom. Os problemas da sociedade, aquilo que nós verificamos nas pessoas, no seu dia-a-dia, com os seus defeitos e com a sua bondade. A ciência, se realmente hoje tivesse
adotado esse conhecimento da reencarnação. E digo mais, as religiões nós estaríamos muito mais adiantados, espiritualmente falando. Porque a reencarnação, ela é a explicação de tudo o que nos acontece na vida. É muito bonito a gente saber da reencarnação, que o espírito já existia, que antes da concepção já está preparado o espírito para reencarnar. Se a ciência, os médicos soubessem disso, não é? Seria muito bom. Certa vez, permite-me, não vou falar nomes, por educação e por respeito, e veio aqui à nossa casa uma senhora que trabalhava no departamento do primeiro-ministro. E foi naquela altura que foi proposto e aprovado o aborto, a legalização. Ela contou como é que foi, o que ele pensava disso, o que é. E eu falei para ela o seguinte: teve o seu livre-arbítrio e foi aprovado. Vamos aguardar e o que é que vai acontecer a esse senhor. Talvez não foi pelas minhas palavras, pelo meu pensamento, que realmente a situação chegou ao ponto que chegou. Mas o facto é que essa liberação que ele teve já aqui nesta, está trazendo grandes consequências. É assunto para nós meditar e verificar. Isso se dá também nas pequenas e nas maiores resoluções que o ser humano possa fazer. A reencarnação, o nós nos debruçar sobre a reencarnação é extraordinário. Aí nós verificamos a lei divina na sua pureza e no seu amor. A bondade do Pai. Nós temos tido casos, e que às vezes até nos parece, que a espiritualidade, algo como foi dito aí, para programar uma reencarnação, programa até que o espírito reencarne noutro país, para que não seja tão doloroso tudo aquilo que ele provocou no seu país. Não sei se me deu para perceber. Percebeu? Eu já disse isso uma vez e volto a repetir. Estávamos numa reunião e se comunicou um jovem e dizia a ele que já sabia em parte da situação, porque os espíritos já lhe tinham dito. Ele vinha de Belo Horizonte num ônibus para São Paulo e no trajeto desencarnou. E ele dizia assim: como é que eu vinha de Belo Horizonte para São Paulo, agora vejo-me aqui em Portugal e agora sou conduzido a uma colónia aqui desta casa, que tem, Valtuíra tem uma colónia em Trás-os-Montes. Você veja o que é que a misericórdia divina faz por todos nós. E só a doutrina espírita explica com muita clareza tudo isso. E quem diz isso, outras coisas mais, em que a espiritualidade tudo faz pelo amor do Pai, para nos proporcionar uma reencarnação de melhor aproveitamento.
não é? Faz tudo. Pais amorosos, muda de país até, faz tudo a nosso favor. Vamos então, temos muito livro que fala sobre reencarnação. Explica muito bem.